Tática Timão na área, Fiel, para mais um vídeo aqui para vocês. Fiel, nesse vídeo, temos a coletiva de Dorival aí, após o jogo de ontem, né? E fizeram perguntas interessantes para ele. Gostei, né? Dessa vez os jornalistas fizeram boas perguntas. Perguntaram sobre reforços e o resto da entrevista, dei uma olhada aí. Em certas perguntas ele se desviou e acabou respondendo assim pela metade. Mas dê uma conferida, Fel, para ver se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Mas ele sabe que o Corinthians precisa de reforços. Com esse elenco aí, 2 competições não dá. É uma e olhe lá, com esse elenco cansado do Corinthians. Ontem foi triste, viu? A gente, como corintiano, ver uns caras desses jogar no Corinthians é triste demais. Ver Charles, Thales Magno, rapaz. Aí seu Dorival me entrou com aqueles 3 volantes que nenhum dos 3 cria. Que no pós-jogo, quem não acompanhou, deu uma olhada aí. Fiz uma análise completa sobre o modo que Dorival colocou o time em campo. Esse 4-4-2 dele aí não vai dar certo. Ou ele coloca o losango. Vamos esperar contra o Santos, né? Mas antes do vídeo, Fiel, tem novidades. Nicola, jornalista, soltou que o Sporting de Portugal quer Yuri Alberto. E vem com muita grana, viu? Proposta irrecusável, de milhões. Eu espero que seja daqui para o final do ano, não nessa janela, na próxima, né? Que é no final do ano. E aí, sendo bom para o Corinthians, principalmente, e depois para Yuri Alberto, pode levar. Entendeu? Essa coletiva de Augusto Melo, Fiel, vocês acharam o quê? A tarde inteira para apresentar 4 caras que a gente nem sabe se vai ficar. Porque a gestão dele está sendo assim. A pessoa chega hoje, o último que saiu tinha 1 mês. Chegou no cargo, demitiu um monte de gente, aí disse que não ia ficar mais, foi embora. Agora ele está apresentando esses 4 aí. Eu fiquei assistindo um pouco. O terceiro, ou foi o quarto, chegou atrasado na apresentação dele. Olha que bagunça, velho. Como é que você vai... Seu primeiro dia na empresa, você chega atrasado para uma entrevista? Rapaz, é brincadeira, velho. Todo mundo lá dando entrevista já, o cara chegou atrasado. Rapaz, isso é uma vergonha, quando está uma bagunça, alguém tem que fazer alguma coisa, pô. Tirando isso, Fiel, o homem quer jogar o clássico, viu? Memphis quer jogar o clássico. Já avisou, só que o departamento médico está tomando certo cuidado, né? Para a lesão dele não se agravar, né? Não virar de ligamento mesmo. Então, Fiel, eu quero saber o que vocês acham dessa proposta que vai rolar para o Yuri Alberto, milionária, de Augusto Melo, se ele já caiu ou se ainda tem alguma coisa aí, alguma esperança para ele, o que vocês acharam da gestão de Augusto Melo e sobre o retorno de Memphis. Eu já vou dar minha opinião, Memphis tem que voltar porque Memphis e Carrilho ali é qualidade pura. Aqueles 2 ali em campo é qualidade, pô. Ali é meio time, aqueles 2 ali. Mas eu quero a opinião de vocês, Fiel. Deixa aí nos comentários. Comentem, porque para mim o comentário de vocês é muito importante. Não esquecem, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você está chegando agora, bem-vindo ao canal. Aqui é canal de corintiano raiz, né? E se você já é inscrito, não esquece do like, não esquece de comentar, hein? Um abraço, até a próxima e vai Corinthians! Boa noite, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Foi uma partida no primeiro tempo muito ruim, muito abaixo das 2 equipes, né? No segundo tempo, você fez as mexidas, o time deu uma melhorada. Mas o que se deve para o Corinthians um jogo que precisava ter muita intensidade, um jogo com tão pouca intensidade? Bom, é muito simples. Nós enfrentamos uma equipe que se comportou pela característica da partida, fizeram praticamente
uma linha com 5 homens, mais uma linha com 4, às vezes é muito difícil de se entrar. Tivemos poucas infiltrações, justamente porque os espaços eram mínimos, troca de passes, na maioria das vezes jogadas muito disputadas, travadas, pouca inspiração. Eu acho que nós nos doamos na partida, mas percebia-se que nós precisávamos de algo mais para buscarmos o resultado. Era um resultado fundamental, importantíssimo, essa preocupação é natural, acaba acelerando ainda mais um processo, isso é inconsciente, mesmo que você queira. A troca de passe ela aconteceu, de repente, em muitos momentos, de uma maneira um pouco morosa, faltava sim uma dinâmica um pouco maior. Eu acho que encontramos isso no segundo tempo. Ainda não é o ideal, nós estamos aí num processo todo e buscando as melhores formações possíveis aí para cada jogo. Boa noite, Ismac, aqui do Nacional. Ismac Rodrigues da Rádio Coringão. Até dentro da sua análise de que faltou um pouco de infiltração do Corinthians, jogadores de velocidade pelas pontas, você já encara como uma necessidade para a janela de transferências? Ou você encontra no elenco jogadores com essa característica para suprir essas necessidades em jogos como hoje? Obrigado. Eu acho que nós estamos conversando bastante isso internamente. Dificilmente eu vou expor qualquer situação em relação a contratações. Eu acho que nós estamos atentos ao mercado sempre. Nós temos um trabalho contínuo de observações de atletas. O Fabinho está a todo momento aí trocando informações com todos nós. Eu acho que nós sabemos as necessidades, algumas carências que precisaremos. Eu falo também em cima de características de jogadores, mas tudo isso vai acontecer de uma maneira bem natural, sem que apressemos qualquer situação e possamos, dentro das nossas condições, buscarmos as melhores situações possíveis para que continuemos aí buscando uma evolução, buscando o time ideal, buscando a equipe que possa nos dar sempre uma boa resposta. Dorival, tudo bem? Boa noite. Gustavo Zupac da ESPN. A gente tem visto em diferentes jogos, em diferentes cenários, contra o América de Cali, contra o Mirassol hoje, diferentes contextos e diferentes formações, um tipo de problema um pouco repetido, né? Que às vezes a dificuldade de transformar volume ou posse em chance clara, né? Hoje foram 2 bolas no gol do goleiro, tirando o gol anulado, né? O lance da falta do Thales, a falta do Romero e o lance do gol. Acho que o jogo contra o Inter é um ponto fora da curva. Queria saber se essa dificuldade de criar chance clara, de articular o jogo, é algo que hoje te incomoda e o que é possível fazer para minimizar essa fragilidade enquanto o Garro não volta? Olha, nós estamos trabalhando muito em cima disso. Justamente a maior parte dos nossos trabalhos, nós estamos buscando trabalhos de infiltração, criando condições para que existam as triangulações, as 1, 2, a tabela, a busca pela tabela, a busca pela aproximação. Eu acho que tudo isso é um processo, é natural. Dificuldades nós estamos tendo, eu percebo isso. Agora, as marcações também estão muito concentradas, assim como nós também não sofremos praticamente nada na grande maioria das partidas. Lances isolados nos têm tirado a possibilidade de resultados, às vezes, até melhores. O que eu espero é que haja um crescimento coletivo. Eu acho que individualmente nós estamos vendo alguns jogadores começando a despontar, voltando a ter uma boa confiança. Ainda é pouco para aquilo que nós queremos, mas eu acho que nós estamos num caminho aí interessante e eu espero que a evolução continue. Vitor Caroli, do portal Meu Timão, boa noite. Eu queria que você falasse sobre 2 jogadores que entraram logo no início do segundo tempo. O primeiro é o Yuri Alberto, né? Não é comum o torcedor do Corinthians ver o Yuri Alberto sendo reserva por 2 jogos seguidos. Queria que você falasse se tem algo físico ou se é só opção técnica, principalmente pensando no domingo. E sobre o Carrillo, né? A gente está vendo ele jogando hoje. Vimos ele jogando aberto pela direita, se de repente é uma função que você pensa em recuperar no Carrillo, já que ele já jogou assim na carreira também. Obrigado. Eu acho que é uma função que ele conhece muito bem. Não vejo dificuldades, ao contrário, ele sempre encontra passos importantes, ele cria situações, boas situações. É um setor que ele conhece e que ele se sente muito
muito à vontade e pode contribuir bastante para a nossa equipe. Eu acho que o Yuri, nós tínhamos aí uma semana muito pesada, ele vinha de uma sequência muito grande. Nós estamos tentando evitar aquilo que nós estamos vendo em todas as equipes, todas. Problemas musculares, tirando 1, 2, às vezes 3 jogadores em cada rodada, em cada partida. E isso é o que nós estamos tentando evitar. Então, assim, essas mudanças, elas vão continuar acontecendo. Por quê? Porque uma sequência muito grande nos tira a possibilidade de resultados melhores. Você se lembra a nossa atuação no Rio de Janeiro contra o Flamengo? Então, o que nós queremos é evitar que voltemos a ter uma atuação como aquela. Dorival, buenas noches, Michel Carp, 100%, felicitaciones por la victoria. ¿Qué le pidió al equipo para el segundo tiempo, donde consiguieron el gol, una victoria muy importante que los deja segundos en el grupo y dependen de sí mismos para clasificar a la siguiente fase de la Sudamericana? Muchas gracias. Nós tínhamos um jogo que era fundamental o resultado positivo. Nós entramos com essa obrigação. É natural que a obrigação, às vezes, faz com que você queira criar situações e perca um pouco da estabilidade da partida. O objetivo principal era o resultado. Hoje não importava atuarmos bem. Se viesse uma boa atuação com o resultado seria o ideal, mas não acontecendo. Para nós, a praticidade do resultado foi muito importante porque era uma necessidade. E como todos nós tínhamos conhecimento disso, é natural que de repente tenhamos acelerado em demasia em determinados momentos, não optado pela melhor decisão. Então são fatos que fazem com que de repente o gol não acontecendo vá criando uma situação ainda mais complicada, mais difícil. Aconteceu o resultado, que para nós era o mais importante nesse momento, e eu espero que agora possamos nos preparar muito para a última rodada, uma rodada fundamental para nossa permanência nesse torneio. Dorival, boa noite, aqui. Bem-vindo ao Uruguai. Como está sendo sua readaptação depois de ter dirigido a seleção brasileira? Como está sendo sua readaptação a dirigir um time no dia a dia? E que significa para você ser dos poucos treinadores que, tirando fora o Flamengo, né, que você foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil, com muito sucesso, mas ser dos poucos treinadores que dirigiu, ou agora chegando no Corinthians, os 4 grandes times paulistas, que não é para pouco, não é para todos. Muito obrigado. Eu fico feliz com isso. Eu acho que eu tive ao longo da minha carreira aí 3 convites da equipe do Corinthians, em todos eles eu estava trabalhando. Eu nunca quebrei um contrato em razão mesmo que tenham sido oportunidades importantes, mas eu sempre procurei seguir aquilo que eu havia determinado com as equipes que eu estava. Agora, tendo essa oportunidade, eu fico muito feliz. É um processo de readaptação. Nós estávamos nos adaptando à seleção, que é um trabalho completamente diferente. Todos vocês sabem muito bem. Mas agora uma readaptação a essa loucura de um campeonato atrás do outro. Para vocês terem uma ideia, nas 3 primeiras partidas que eu aqui atuei, nós jogamos a primeira pela Copa do Brasil, a segunda partida pelo Campeonato Brasileiro e a terceira partida pela Taça Sul-Americana. Então, 3 competições em praticamente uma semana, uma diferente da outra, e naturalmente exigindo uma readaptação mais rápida, principalmente de nós que estávamos aí